A Igreja de Nossa Senhora da Candelária é um templo católico localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É um dos principais monumentos religiosos da cidade, palco tradicional de casamentos da sociedade carioca. A igreja teve seu nome associado a dois eventos marcantes da segunda metade do século XX. O Comício da Candelária, no movimento das Diretas Já, e a Chacina da Candelária, um massacre de moradores de rua ocorrido nas proximidades da igreja na madrugada de 23 de julho de 1993 e que teve repercussão internacional. Segundo conta a história semilendária sobre a origem da igreja nos princípios do século XVII, uma tempestade quase teria feito naufragar um navio chamado Candelária, no qual viajavam os portugueses Antônio Martins Palma e Leonor Gonçalves. O casal teria feito a promessa de edificar uma ermida dedicada a Nossa Senhora da Candelária se escapassem com vida. A nau finalmente teria aportado no Rio de Janeiro e o casal teria mandado construir uma pequena ermida no local da atual Igreja da Candelária em 1609, posteriormente ampliada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento para se tornar uma igreja paroquial. A Igrejinha Paroquial da Candelária foi reformada em 1710, mas, na segunda metade do século XVIII, necessitava de ampliação. O sargento-mor Francisco João Rócio, engenheiro militar português, desenhou os planos para uma nova igreja. As obras começaram em 1775, utilizando-se de pedra extraída da pedreira da Candelária, no Morro da Nova Sintra, no bairro do Catete. A inauguração, com a igreja ainda inacabada, ocorreu em 1811, em presença do príncipe regente e futuro rei de Portugal, Dom João VI. A igreja tinha nesse momento uma só nave. Os altares do interior da igreja haviam sido esculpidos por Mestre Valentim, o grande artista do estilo rococó do Rio de Janeiro, mas seriam substituídos nas reformas posteriores. A fachada e o projeto geral de planta em cruz latina com a cúpula sobre o transepto lembram muito certas obras do barroco português, como, por exemplo, a Igreja do Convento de Mafra, 1717 a 1730, perto de Lisboa, e a Basílica da Estrela, 1779 a 1790, na capital portuguesa. A fachada é particularmente bela entre as igrejas coloniais brasileiras, como ocorre também com a maioria das igrejas coloniais do Rio de Janeiro. A fachada da Igreja da Candelária está voltada para a Baía de Guanabara, uma vez que essa era a via principal de entrada na cidade. Algum tempo após a inauguração da igreja, o projeto foi ampliado para 3 naves. A nave anteriormente construída foi substituída, mas foi mantida a fachada original do projeto de Rócio. Por volta de 1856, terminou o abobadamento das naves e capelas, faltando a cúpula do transepto, que representou um grande problema de engenharia à época. Após a intervenção de vários arquitetos, incluídos Justino de Alcântara, Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, Daniel Pedro Ferro Cardoso e o alemão Carl Friedrich Gustav Wienet, a cúpula foi finalmente concluída em 1877. As diversas partes da cúpula em pedra de liós portuguesa foram feitas em Lisboa, assim como as 8 estátuas que a enfeitam, esculpidas pelo português José Cesário de Sales. Quando terminada a cúpula, a Candelária era a mais alta construção da cidade, 62,24 metros de altura, do chão até o zimbório, visível à distância. No romance A Conquista de Coelho Neto, um retirante nordestino, chegando de navio e olhando a cidade de longe,
confunde a Candelária com um ovo. Deus salve a vós, messê. Que coisa é aquela ali, moço? Aquilo no meio das casas que parece um ovo mal comparando. É a Candelária. A partir de 1878, começou a decoração do interior da igreja, seguindo o modelo neorrenascentista italiano, com revestimentos de mármores italianos policromados nas paredes e colunas, afastando-se assim dos modelos vigentes na época colonial. O revestimento interior foi desenhado por Antônio de Paula Freitas e Heitor de Cordoville. As magníficas pinturas murais no interior da igreja foram encarregadas ao brasileiro João Zeferino da Costa, pintor e professor da Academia Imperial de Belas Artes, sendo essas consideradas suas obras-primas. Zeferino contou com a ajuda de um estaleiro de bons pintores como Henrique Bernardelli, Oscar Pereira da Silva e o italiano Giambattista Castagneto, entre outros. As pinturas se distribuem pelo teto das naves, cúpula e capela-mor e foram realizadas entre 1880 e o final do século XIX. No teto da nave, há 6 painéis que contam a história inicial da Igreja da Candelária, desde a viagem dos fundadores até a primeira sagração, enquanto que na cúpula as pinturas representam a Virgem, as virtudes e figuras do Antigo Testamento, como Jessé, Isaías, Davi e Salomão. Outros detalhes importantes do interior são o altar-mor do brasileiro Arquimedes Memória, os vitrais alemães e os enormes púlpitos em estilo Art Nouveau do escritor português Rodolfo Pinto de Couto. Em 1901, foram instaladas as belas portas de bronze na entrada da igreja, obra do português Teixeira Lopes. A Igreja da Candelária é uma das principais obras artísticas do século XIX brasileiro pela qualidade dos nomes envolvidos, pela arquitetura neoclássica e pela decoração interna exuberante em estilo misto neoclássico e eclético. A isso se soma a bela fachada, obra-prima do século XVIII, que demonstra uma grande harmonia no contraste entre outros trechos pintados de branco e o granito escuro carioca, além dos diferentes perfis de janelas, as 2 torres e o frontão clássico. Segundo o historiador Nireu Cavalcante, até porque atravessou tantos anos, a igreja tem elementos de vários estilos, como o barroco e o Art Nouveau. Mas, quando você entra lá, nada parece estar em conflito. É uma das mais belas igrejas do Rio. Acredita-se que, com a criação da paróquia, os fiéis reuniram-se, constituindo a devoção e o culto ao Santíssimo Sacramento. Após alguns anos, organizaram seu compromisso e a Irmandade passou a ter existência legal. A data da instituição da Irmandade é desconhecida, em razão da falta de documentos que comprovem o período de sua fundação. Para alguns historiadores, a data de criação é de 1699, conforme registros do primeiro compromisso. A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária tem a missão de promover, juntamente com seu vigário, as cerimônias religiosas, a manutenção e a conservação da igreja, preservando e divulgando o conjunto artístico-religioso. Além disso, há séculos, a Irmandade é mantenedora de obras sociais em prol da educação, cultura e da caridade religiosa. Inaugurado em 30 de dezembro de 1900, o Educandário Gonçalves de Araújo, o EGA, recebeu esse nome em homenagem ao comerciante português Antônio Gonçalves de Araújo, membro da Irmandade que deixou seus bens para a construção do prédio e a manutenção da obra. Atualmente, sob o regime de escola integral, o Educandário oferece ensino gratuito, além de atividades extracurriculares e religiosas para crianças da primeira
a 9ª série do ensino fundamental. Localizados no bairro de São Cristóvão, está dividido em 2 unidades, o EGA 1 e o EGA 2. O Hospital Frei Antônio foi criado pelo bispo Dom Frei Antônio do Desterro, amigo e protetor dos Rancenianos, que solicitou ao vice-rei Conde da Cunha para que o rei de Portugal, Dom José I, concedesse à Irmandade a casa de retiro dos jesuítas confiscada pela coroa em 1759. Em 1940, passou a ser denominado de Hospital Frei Antônio em homenagem ao seu benfeitor. O antigo Hospital dos Lázaros foi referência na assistência aos rancenianos por mais de 2 séculos. Em razão do avanço da medicina, a hanseníase passou a ser tratada em ambulatório. Atualmente, o prédio mais antigo do bairro de São Cristóvão está com as suas atividades encerradas. Objetivando participar do processo de revitalização do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária criou em 1992 o Projeto Candelária, inicialmente promovendo exposições fotográficas e de cartofilia. Entrou a seguir na área musical, passando a apresentar regularmente concertos de música erudita com entrada franca. O primeiro concerto ocorreu em 16 de agosto de 1995, quarta-feira, às 18h30, apresentando o Coro Sinfônico Comunitário Moacir Bastos, sobre a regência de Wesley Banos. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários, cliquem no sininho para receber as atualizações e inscrevam-se no canal quem ainda não é inscrito. A participação de vocês é sempre muito importante. Até um próximo vídeo.